Amém. Curtir tudo que o Senhor já colocou no seu coração, que ela possa trazer aos nossos corações e que a tua palavra, Deus, possa ficar guardada em nossos corações e que possamos todos os dias das nossas vidas colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido na tua casa. Amém. Muito obrigada pelo teu grande amor por nós. Obrigado. Não merecemos tantas bênçãos, mas o Senhor tem se lembrado de nós e tem nos concedido bênçãos incontáveis. Nesta hora, Deus, eu coloco mais uma vez a vida da tua serva no teu altar, pedindo que o Senhor use ela para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, eu oro com o coração agradecido. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graças a Deus. Eu vou dar uma satisfação para os irmãos. Eu torci o tornozelo, parada, não estava jogando bola, tá? Estava parada. Sim, não precisa não, se precisar, parada. E eu estou aguardando ainda a autorização da ressonância para ver se realmente rompeu o tendão, né? Mas a questão é, se eu ficar por conta das minhas questões ortopédicas, eu não faço mais nada na igreja. E eu já tive a outra cirurgia, os irmãos ficaram sabendo disso. E como era muito perto de casa, eu decidi vir assim mesmo. Então, se os irmãos se incomodarem, eu só não posso ficar em pé porque eu não posso jogar um peso em cima do tornozelo. Mas eu posso falar, né? Então eu vou falar. Amém? Então, só para dar uma satisfação para os irmãos. O tema que Elisângela me passou foi sobre volta de Jesus. E antes de tudo, eu conversava um pouquinho com o pastor, porque é um tema muito delicado, principalmente quando a gente entra no quesito escatologia, né? Que é o estudo das últimas coisas, que é o estudo do final das coisas. A gente tem muitas linhas teológicas, tem muitos teólogos bons, e não é só a gente que fala qualquer coisa, não, teólogos bons, que defendem várias vertentes, várias áreas. Mas eu não vou entrar nesse quesito com os irmãos. Eu vou entrar mais na questão daquilo que nós estamos vivendo hoje. Como que nós nos preparamos para esta volta, seja ela em que momento for. E a gente entender esse princípio das dores, que eu acredito que a gente já está fazendo parte disso. E isso é um dos motivos pelos quais, se uma torção me parar, o que eu vou fazer no restante dessas dores que vem por aí? A gente entender aquilo que está acontecendo à nossa volta. Porque muitas vezes, irmãos, a gente só vê a parte física, mas a gente esquece que tem um mundo espiritual que nós não vemos com esses olhos. Nós precisamos estar em espírito e em verdade, conhecendo a palavra de Deus, para a gente reconhecer esse mundo espiritual que está à nossa volta. E a palavra de Deus nos dá essa direção. Então eu vou começar com os irmãos com o texto em Tessalonicenses, mas depois os irmãos podem deixar aberto em Mateus 24. Porque Mateus 24 ele é básico, né, para a gente entender essa parte de escatologia, mas eu queria primeiro iniciar com 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Lá no finalzinho, sei que não é um texto fácil de achar. É um livro pequeno, tem acho que 4 ou 5 capítulos só. Tessalonicenses 4, verso 16. E a palavra do Senhor nos diz assim: pois dada a ordem, com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor dos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o tema escatologia, além de não ser um tema fácil da gente falar sobre ele é um tema que gera emoções e sentimentos distintos, não só no mundo, mas também em nós enquanto cristãos.
Nós temos dúvidas se nós estamos preparados para esse momento. Às vezes nós tememos este momento. Às vezes você cria expectativas, cria planos e você não sabe se vai conseguir fazer, se Jesus vai voltar. A gente tem uma série de questões. Mas o que a gente precisa entender é que o livro de Apocalipse, lá no finalzinho de Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 20, a gente vê a vitória de Cristo sobre Satanás. A gente vê uma vitória que não tem nem noção, porque ele vence Satanás com a palavra, com o seu poder. Então, quando nós entendemos isso, que a vitória já é garantida em nome de Jesus, nós conseguimos passar pelas lutas, nós conseguimos passar pelos problemas. E mesmo que em algum momento a gente fique temeroso, a gente precisa lembrar da promessa, daquilo que está na palavra de Deus. E esse texto, ele fala de algumas questões que, independente da linha teológica, como eu disse para vocês, algumas coisas, todas elas acreditam. Todas as linhas teológicas acreditam em volta de Jesus, acreditam em anticristo, acreditam em juízo final, acreditam no trono branco, acreditam em uma série de coisas. O que muda é a ordem dos acontecimentos. Então, isso não é uma questão das pessoas estarem erradas, são interpretações distintas. Mas o mais importante, independente daquilo que você acredita, ou se você nem sabe direito o que você acredita, estude mais sobre isso, é nós estarmos preparados para esse momento. Porque a palavra de Deus diz que ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Se a gente vai estar antes, no meio ou depois, nós não sabemos em que momento isso vai acontecer. Então é importante que a gente esteja preparado. Então o que nós precisamos saber? Nós precisamos saber o que a Bíblia fala sobre isso. Por isso que eu pedi os irmãos para abrirem Mateus 24. Mateus 24, no verso 3, começa uma conversa dos discípulos com Jesus. E os discípulos perguntam para Jesus: qual será o sinal da tua vinda? Qual será o sinal do final dos tempos? E isso é para quê? Para que a gente tenha conhecimento. Deus tem prazer em nos dar conhecimento. Deus tem prazer em se revelar a nós. Que quando Ele criou Adão e Eva, Ele criou para ter relacionamento com eles. Ele criou para adoração? Criou, mas os anjos já adoravam. A nossa vida tem que ser uma vida de adoração, mas nós somos criados para ter relacionamento com Deus. Deus tem prazer em se revelar a nós. Então o Senhor começa a falar com eles. E uma coisa muito importante, irmãos, é quando Ele fala lá no 4 e no 5 sobre o engano. Ninguém nos engana. Todas as vezes que eu venho aqui, eu sou repetitiva, vou ser repetitiva de novo, meu marido também é. A gente sempre fica muito feliz em ver o funcionamento dessa igreja, em ver a maneira como essa igreja tem crescido e tem desenvolvido diante de Deus. Isso nos traz muita alegria. Mas o principal disso tudo é saber que há neste bairro, neste local geográfico, um povo que está preocupado com a verdade. Porque todas as vezes que nós estamos aqui, o que nós vemos é a verdade sendo pregada, é a verdade sendo cantada, é a verdade sendo orada. E isso, irmãos, não é uma realidade no meio evangélico. Hoje nós temos lugares onde o engano tomou conta, onde a moda tomou conta. E a nossa preocupação tem que ser com a verdade. O que a palavra de Deus diz a esse respeito? O que a palavra de Deus tem ensinado sobre isso? Cuidado que ninguém nos engane. Não deixem se perder. Porque às vezes a gente vai à igreja, a gente fica desanimado, a gente vê uma coisa ou outra que a gente não gostou. Mas, irmãos, nos dias de Noé, qual era o melhor lugar para estar durante o dilúvio? Era dentro da arca. Na arca tinha barulho, na arca tinha cheiro ruim. Eles estavam presos dentro daquele lugar, mas era o melhor lugar para eles. A igreja vai ter os teus problemas, a igreja vai ter os teus desafios, mas aqui ainda é o melhor lugar para nós estarmos. E principalmente em uma igreja onde tem a verdade, onde o tempo todo que está sendo passado é a palavra de Deus. A gente precisa valorizar isso. Então a primeira orientação do Senhor: que ninguém vos engane, porque lá no 24 ele fala de profetas, de falsos profetas, que vão realizar sinais e maravilhas e que vão enganar próprios eleitos. O que a gente vê na rede social hoje, eu vou falar até de rede social, é uma quantidade de escândalo,
uma quantidade de heresia, uma quantidade de coisas absurdas que nos prova que nós estamos no princípio das lutas. Independente das nossas lutas, das nossas guerras, o Evangelho já está apostado. É aquele que um dia declarou que Jesus era seu único e suficiente Salvador e que no meio do caminho ele se perdeu. O Evangelho tem vivido isso. Nós temos visto isso o tempo todo, essa apostasia, esses falsos profetas. E com todo respeito aos dons espirituais, irmãos, eu creio nos dons. Os dons direcionam a nossa vida, mas a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Hoje se preocupa muito com Deus manda te dizer. Deus manda te dizer aí a Bíblia. Porque tudo que você precisa para a tua vida está de Gênesis, Apocalipse. Deus manda te dizer uma coisa, pode mudar. Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E Ele usa quem Ele quer. Mas isso não é a nossa prioridade. E hoje existem muitos falsos profetas porque a igreja hoje não quer ter o trabalho de Deus manda te dizer a Bíblia. Hoje é muito mais fácil você pedir que alguém diga o que Deus mandou te dizer. Se Deus não fala com você, vamos rever. Tem alguma coisa errada. Porque Deus tem que falar comigo. Ele pode usar outra pessoa para falar comigo para confirmar aquilo que Ele já me disse. Mas não é natural um servo de Deus esperar que outro fale da parte de Deus para ele. Se nós temos uma Bíblia revelada, irmãos, aqui não tem nada escondido não. Isso aqui está revelado. Aleluia. Então, por que existem falsos profetas? Porque as pessoas estão se deixando levar pelos falsos profetas. Mas glória a Deus que nós somos um povo que estamos preocupados com a palavra de Deus, com aquilo que Ele tem falado para as nossas vidas. Nós não estamos preocupados só com a beleza, bonito, a estrutura é bonita, mas é a essência. Qual tem sido a essência desta igreja? Qual tem sido a nossa essência? Uma essência de alguém que lê a palavra e, portanto, não vai se perder, porque não vai dar ouvidos a falsos profetas. Em Mateus 24:6, a gente não deve ter medo, porque ele fala de rumores de guerra e ele fala: não tenham medo. Essa é a palavra de Jesus, irmãos. Isso não é a palavra de discípulo, não foi Mateus que escreveu, é a palavra de Jesus. Vocês ouvirão falar de guerra e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que as coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. E aí as pessoas vão dizer pra gente: mas sempre teve guerra. Sempre teve. Sempre teve uma série de coisas que está acontecendo hoje, mas com a intensidade e a quantidade que tem hoje. Irmãos, eu não tive parto normal, meus partos foram cesáreos, mas as mulheres que tiveram parto normal, elas sabem como é que é. A dor é a mesma da hora que começa o trabalho, mas ela vai intensificando. Você continua com dor, mas a dor está intensificando. E quanto mais intensifica, mais perto ela sabe que está o momento da criança nascer. E é isso que está acontecendo. Isso aqui sempre aconteceu, sim, mas está intensificando, está muito perto de nós. Nós temos acesso às informações muito rápidas. E tem gente que está alheio ao que está acontecendo à nossa volta. Irmãos, olha, eu fiquei muito feliz quando Elisângela passou essa informação, porque as igrejas não falam mais de volta de Jesus. Os irmãos já viram isso? Hoje é palavra de empoderamento. Hoje as palavras que são pregadas são de autoajuda. Quando você tem disposição de ouvir uma palavra sobre a volta de Jesus, é porque você está preocupado em não se deixar levar por falsos mestres, por falsos profetas. E nós não devemos temer, porque o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos preserva. E Ele diz que foi como nos dias de Noé: o Senhor preservou a família que estava diante dele. A família que estava aos pés do Senhor foi preservada. Quem não foi preservado nos dias de Noé é quem não tinha compromisso com Deus. E isso é algo que nós temos, compromisso com Deus. Então nós vamos ser preservados por Ele. A palavra de Deus nos garante isso. A vinda de Jesus será física e visível. Aí a gente entra nas questões escatológicas: Jesus volta antes da tribulação, se Jesus volta no meio, ou se Jesus volta depois, mas Ele volta. Essa é a questão. Ele volta. E quando Ele voltar, como eu vou estar? Como eu vou estar? Em que posição eu vou estar? Será que a minha vida aqui ela é mais importante do que a minha vida eterna? Porque, irmãos, isso aqui não vai ter na eternidade.
Na eternidade eu vou ter um corpo transformado, eu não vou precisar dessas coisas. Na eternidade não vai haver doença. Na eternidade não tem choro, não tem pranto. Não tem clamor na eternidade. Na eternidade é só alegria. É só louvor a Deus. E quando nós pensamos um pouquinho mais na eternidade, nós passamos por esta vida mais tranquilos. Porque nós sabemos que além desse momento aqui, existe algo além. Existe algo eterno do Senhor para as nossas vidas. Deus não perdeu o controle. Às vezes a gente tem essa sensação, gente, mas olha as coisas que estão acontecendo. É tanta maldade, é tanta gente de índole ruim, de caráter ruim. Eu não sei vocês, mas época, por exemplo, de política, a dificuldade que é para a gente votar. Você fica olhando, você olha para cá, você olha para lá e fala, meu Deus, eu tenho que votar mesmo? É difícil. Porque isso só vai piorar, não penso os irmãos, na próxima eleição vai estar melhor, não vai estar melhor. Isso é bíblico, a palavra de Deus nos garante isso. Então nós não temos que estar assustados ou perplexos com aquilo que nós estamos vendo. Nós temos é que confiar e ter certeza de que Ele não perdeu o controle. Porque no verso 10 diz assim, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Nós não temos que nos escandalizar. Nós temos que crer que a palavra de Deus está se cumprindo, inclusive nessas situações difíceis que nós estamos vendo. Deus não perdeu o controle. Deus tem o controle sobre todas as coisas. Deus tem o controle sobre a nossa vida, sobre o que acontece conosco. Apesar de às vezes a vitória não vir no dia seguinte, como a gente espera, mas no momento dele, no tempo dele, vem. E se não vir nesta vida, vem na vida eterna, que é muito mais do que essa. Quantos anos a gente vive aqui? 80? 90? Conheço gente que foi até 99. Convivi com uma senhora, uma bênção de Deus, foi até 99 uns dias, faltava dias para ela fazer 100, quando a Covid, ela foi tomada pela Covid. Mas quantos anos nós vamos viver na eternidade, irmãos? Uma eternidade. E uma eternidade ao lado de Jesus. Então essa vidinha aqui de 100 anos, de 110 anos, se é que tem 110 anos, ela não é nada comparada à eternidade que Deus tem para as nossas vidas. E é essa esperança que nos mantém de pé. Nós precisamos entender esses sinais que apontam para o fim. De 6 a 9, ele fala de rumores de guerra, ele fala de nação contra nação, de reino contra reino, de fomes, terremotos. Mas ele diz que tudo isso é início das dores. Nós estamos no início das dores. Eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Quem já sente isso na terra? Hoje é tão difícil, né? Você não ser um evangélico padrão. Porque se você for um evangélico padrão, está tudo bem. Mas se você for um cristão que se posiciona, que defende aquilo que é da parte de Deus, se você é um cristão que defende princípios, você vai ser odiado. Você vai ser perseguido, pelo menos no Brasil, socialmente. Você vai ser cancelado. Nós aqui não temos essa perseguição física, mas os irmãos que têm perseguição física, eles estão com muito mais fé do que o povo aqui do Brasil. Eu vou contar uma experiência para os irmãos, não tem nem a ver com a palavra não, mas eu lembrei, e eu acho que por onde eu passar eu preciso contar isso, de perseguição. Um missionário sendo martirizado, eles estavam chutando muito ele, mas tem criança aí. Eles estavam maltratando muito ele. Pronto. E aí ele não podia falar, ele não podia reclamar, ele tinha que ficar com a boca fechada. Só que conforme ele ia estourando tudo por dentro. E num determinado momento que aqueles homens o agrediam, o martirizavam, ele fez uma oração para Deus. Ele falou assim: Deus, eu queria um pouquinho daquele amor que Jesus teve na cruz, quando ele olhou para aquele povo e ele falou: Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. E Jesus disse para ele naquele momento: falou, mas eu vou te dar um pouquinho desse amor. E naquele momento os agressores dele pararam de o agredir, apontaram o dedo para ele e falou: para de me olhar desse jeito, porque esse amor que você nos olha nos constrange. E aqueles homens se converteram sem aquele missionário dizer
só olhou com o amor que Jesus deu um pedacinho. Irmãos, o que nós estamos fazendo com a vida que Deus nos deu? Eu não estou chamando ninguém aqui para ser missionário, eu não tenho chamado para isso. Mas a missão de falar de Jesus é independente se você vai para a China ou se você vai aqui comprar uma balinha para ela. Isso é independente. Surgiu uma oportunidade, fale desse Jesus que está dentro de você, fale desse Jesus que vai voltar e que a vida vai ser diferente. A nossa esperança é Jesus, a nossa esperança é a volta de Jesus. Nada do que nos prometam neste mundo vai nos trazer esperança, porque é tudo promessa falha, é promessa que não vai se cumprir. A promessa que vai se cumprir é aquela que está na palavra de Deus, é que Ele vai voltar e Ele vai nos levar. E até esse momento, irmãos, nós vamos ver seitas e heresias no meio do povo evangélico. Não vamos ver gente dizendo outras coisas. Já estão dizendo por aí até a respeito de alienígenas. Não sei se os irmãos já viram isso. Eu particularmente não tenho tudo demônio, mas eles estão dizendo que tem. E se Jesus voltar antes da tribulação, é uma ótima desculpa para dizer porque o povo sumiu. É muito boa desculpa. Então já estão inventando uma série de coisas, igrejas botando isso dentro das igrejas, que não é a palavra de Deus. Eu não estou falando de interpretação diferente, não. Estou falando daquilo que não está na palavra de Deus. As guerras, irmãos, nós estamos prestes aí a ter uma terceira guerra mundial. Quem está atento aí à política está vendo isso. Nós temos chances de entrar no Oriente, ter uma terceira guerra mundial. Eu não sei se vai ter, se nós vamos ver, se nós não vamos ver, porque eu particularmente não consigo mais me posicionar. De tanto estudar escatologia, eu já não sei mais, porque são muitos teólogos bons, são muitos pastores inteligentes que defendem tanto um lado quanto o outro lado. Então eu não tenho argumento para discutir com eles, eu prefiro esperar Jesus voltar. Mas não sei se nós vamos ver isso. E se a gente ver isso respingar em nós, isso bater na nossa porta de alguma forma, nós precisamos estar firmes. Porque tudo isso que eu estou falando, talvez os irmãos já saibam. Os irmãos já tenham lido sobre isso. Mas nós precisamos estar firmes diante do Senhor, crendo que o Senhor estará cuidando de nós. E que a nossa vida nesta terra, ela é muito pequena em relação à vida que nós temos na eternidade. Terremotos, perseguição. Irmãos, eu acho que a perseguição é algo que nós já estamos vivendo de alguma forma e ela vai piorar. Eu não sei nem se os nossos familiares, se eles não aceitarem Jesus, se eles não receberem Jesus, se eles vão nos preservar. Ou vocês têm família aí que não é da presença do Senhor, precisa ir numa festa de família, vai dizer que você não fica bem isolado. Numa festinha simples de família, não tem comunhão. Porque é um ambiente onde está se tocando coisas que não glorificam a Deus, está se falando coisas que não glorificam a Deus, e nós estamos ali, destoados. Nós somos os esquisitos, nós somos os quadrados. Mas será possível que em pleno 2025, praticamente, continue esse crente quadrado? Continua essa crente chata, continua essa crente que não aceito na minha vida, não aceito na minha casa coisas que fogem àquilo que é a vontade de Deus. Porque, irmãos, toda vez que eu vou ferir um princípio, esse princípio me fere lá na frente. Então eu vou respeitar o princípio, aquilo que é a vontade de Deus. A fome, o aumento da maldade. A gente tem uma quantidade absurda de comida. Aparentemente tem muita gente que passa fome. E nós não ficamos sabendo e não chega diante de nós. Mas apesar de nós termos uma quantidade boa de comida, nós não somos nutridos. Os irmãos pesquisem sobre isso. A gente se alimenta de muita coisa que não nos nutre. Então, de alguma forma, o nosso corpo não tem saúde. E isso é algo que nós precisamos pensar, porque a gente não sabe o que vem por aí. E nós precisamos ter saúde até para correr, né? Eu, se eu precisar correr hoje, eu estou enrolada. O aumento da maldade. A maldade aumentou absurdamente. Em qualquer coisa, você liga hoje, não vou nem dizer ligar a televisão. Você assiste hoje uma série, você assiste um filme ou novela, não sei se as irmãs assistem novela, achei irmãos que gostam também. Hoje sempre vai se priorizar a maldade. A maldade sempre vai ser
vista como de alguma forma certa. Ele não é totalmente ruim. Olha só, ele está fazendo isso porque a vida dele foi assim. Não, gente, a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Não existe meio termo. Então, muito cuidado com aquilo que vocês estão vendo, porque a nossa alma, o nosso espírito, eles são alimentados por aquilo que entra pelos olhos, por aquilo que entra pelos ouvidos. Nós somos alimentados por isso. E a carne, ela vai vencer o espírito se a carne for mais alimentada que o espírito. E nós precisamos alimentar o nosso espírito, porque se o nosso espírito não estiver alimentado, nós não estaremos fortes para viver esses momentos diante de Deus. Esfriamento espiritual e apostasia. Alimente o seu espírito. Tenha hábito de leitura da palavra. Se consagre. Se entregue ao Senhor. Está tendo um louvor aqui, irmãos. Louve com todo o teu coração. Adore com toda a profundidade da tua alma. E adorar é se entregar mesmo diante de Deus. Todos nós prestaremos contas para Deus. Todo mundo sabe disso. As pessoas fingem que não sabem, mas todos nós prestaremos contas. Não vai ter telão lá de LED não, tá? Mostrando o que a gente fez aqui não. Mas de alguma forma nós prestaremos contas para Deus. E como nós devemos viver, irmãos, esperando esta volta de Jesus? Apocalipse 22:7 diz assim: eis que vem em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Não da profecia de alguém que entregou, mas da profecia deste livro. E como que vai ser essa volta? Mateus 25, do 1 ao 13, ele vai contar ali a parábola das 10 virgens. Também não vou entrar nesse quesito, tem 3 interpretações para essa parábola. Não vou entrar nesse quesito. Mas a questão é, a parábola apresenta um noivo. E apresenta um povo ali. As 10 virgens não são a igreja, mas as 10 virgens são pessoas que parte estava preparada, parte não estava preparada. Mesmo acompanhando a noiva, mesmo andando do lado da noiva, tinha 5 ali que não estavam preparadas para a chegada do noivo. E o mais triste, irmãos, o texto que diz: não vos conheço é para crente. Não é para ímpio, é para crente. Mas eu falei da tua palavra, eu preguei, eu curei, eu expulsei demônio. Eu vos conheço. É a gente entender o que nós estamos fazendo no reino e para o reino. Em Mateus 17, ele fala lá da destruição de Sodoma e Gomorra. Era um momento também que aquele povo não estava nem aí para Deus. Não estava nem aí. Quem se salvou daquela cidade? 3 pessoas, porque até a esposa de Ló ficou para trás. O coração dela estava nas coisas desta vida. Por isso ela não conseguiu acompanhar a família. O coração dela não estava nem na preservação da família dela. O coração dela estava nas coisas dessa vida. Porque provavelmente ela olhou para trás para lamentar. Só que não deu tempo, né? Nossa, quanta coisa eu perdi. Perdi minha casa, perdi minhas joias, perdi sei lá o que mais que eu tinha. O nosso coração, irmãos, nós vivemos este mundo. Nós não vamos chutar esse mundo. Mas o nosso coração não pode estar nas coisas desta vida. Como nos dias de Noé. Casaram-se, davam-se em casamento, estava todo mundo feliz, todo mundo fazendo tudo que dava na cabeça. Porque hoje qual é o lema? Seja feliz. Por quê? Porque você merece ser feliz. Agora, a nossa felicidade, a nossa alegria, ela não é verdadeira se ela não for em Cristo. Se nós não estivermos cumprindo o propósito que o Senhor nos deu, que o Senhor deixou para a nossa vida, nós nunca seremos verdadeiramente felizes. Porque nós podemos ser felizes no meio das lutas, nós podemos ser felizes no meio do luto. Isso não quer dizer que eu vou estar alegre, cantarolando, não. Mas eu vou estar feliz, porque eu sei que eu estou passando por isso, mas eu não estou sozinho. Eu posso ajoelhar na minha casa, eu posso chorar, eu posso não conseguir dizer uma palavra diante de Deus. Mas na hora que eu levanto daquele joelho, eu levanto diferente. Porque o Espírito Santo esteve ali ministrando sobre a minha vida. Porque o Salmo 91, ele diz que o Senhor dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. Então nós não andamos sozinhos. É isso que nos sustenta. É na hora da luta.
Deus que você serve. O nosso Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, Ele pode todas as coisas. Ele dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. E como que nós esperamos a volta de Jesus? Nós esperamos a volta de Jesus revelando o céu que há de vir para a terra, falando de Jesus, pregando sobre Jesus, lembrando dessa palavra. Nós não podemos deixar, irmãos, a palavra ela adormecer no nosso coração. Morrer nem pensar, mas adormecer no nosso coração. Essa palavra ela tem que estar pulsando dentro de nós. O que fez aquela mulher de Samaria largar aquele cântaro, ir para a cidade, encarar uma cidade inteira? A água viva que começou a pulsar dentro dela. Porque enquanto os discípulos foram lá, 11 homens, para comprar comida para 12, e não falaram de Jesus para ninguém, aquela mulher enfrentou a vergonha, aquela mulher enfrentou, sei lá o que iam falar dela, porque ela não ia nem pegar água no horário de todo mundo para não ser envergonhada. Mas naquele momento ela largou aquilo que trazia dor para ela e ela foi: eu encontrei o Messias. E como que ela sabia que tinha encontrado o Messias? Porque o interior dela mudou. Porque dentro dela começou a saltar água para a vida eterna. Gente, a boca só fala do coração cheio. Se o nosso coração não estiver cheio de Jesus, se o nosso coração não estiver cheio da palavra de Deus, nós não vamos conseguir fazer isso. Nós não vamos conseguir falar deste céu que tem vindo para a terra, dessa presença que nós sentimos quando nós estamos aqui. Porque você pode chegar na igreja cansado, destruído, amargurado, mas você não sai daqui assim. Porque o louvor invade as nossas vidas. O louvor, a presença do Espírito Santo invade a igreja e nós saímos diferentes da igreja. E é esse testemunho que nós precisamos dar. Então nós aguardamos Jesus falando do céu na terra. Nós aguardamos Jesus ficando pronto e mantendo foco na eternidade. Fiquem atentos, Marcos 13:33. Vigiem, porque a gente não sabe como será esse tempo. Viver atento e sóbrio. Sóbrio. Só tem essa sobriedade, irmãos, quem está cheio do Espírito. Porque quem está preocupado em ouvir o eis que te digo, quem está preocupado com profecia, está indo atrás de conversas e não está indo atrás da palavra, ele não vai estar sóbrio. Ele vai estar com a mente totalmente fora daquilo que é a vontade de Deus. E nós lemos lá no início que enganariam até os amigos. O que nos mantém de pé é nós estarmos sóbrios, cheios do Espírito, cheio da palavra de Deus. Viver desprendido das coisas deste mundo. Porque as coisas deste mundo, elas nos prendem neste mundo. Foi aquilo que eu falei da mulher de Ló. Viva desprendido das coisas deste mundo. Use os recursos, use aquilo que Deus te deu para o reino de Deus, para a obra de Deus. Porque, irmãos, Deus nunca fica nos devendo. E nós só devolvemos para Ele aquilo que Ele já nos deu. Nós não temos condições de dar para Deus nada que Ele não tenha usado. Até a nossa oferta, o nosso dízimo, o nosso tempo, o nosso louvor, a palavra que nós entregamos, que nós pregamos, nós só estamos devolvendo para Deus aquilo que Ele já nos deu. Agora, se a nossa mente, o nosso coração estiver nas coisas desta vida, é por aí que fica. Nós vivemos nessa vida, vivemos. Mas o nosso coração e a nossa mente tem que estar na eternidade. Influenciar as pessoas que estão à nossa volta. Fale de Jesus para quem está à sua volta. Irmãos, a oportunidade sempre bate à nossa porta de alguma maneira. De alguma maneira, fale dele. Viva essa presença. Vive paciente e com o coração inabalável. Como é que a gente vive com o coração inabalável? Como que você pode viver com o coração inabalável? Irmãos, vou dar um exemplo aqui de Davi. Davi, quando perdeu o filho dele, quando o filho dele estava doente, o filho dele com Batseba, a palavra de Deus diz, se eu tiver na pastor me corrija, são 7 dias que ele ficou em jejum, orando, pedindo a Deus pela vida do menino, pedindo a Deus, orando. E Deus já tinha dito que ele ia levar o menino. E o menino morre. E quando o menino morre, Davi não rasga a roupa, Davi não grita, Davi não se lamenta. Ele levanta, ele troca
E o pessoal fala, gente, mas isso aqui é doideira. Enquanto o menino tinha vida, ele lamentou. Aí depois que o menino morre, ele levanta e acaba o lamento. Ele disse, eu vou até ele. Ele não vem mais até mim, mas eu vou até ele. Porque ele tinha uma esperança de eternidade sobre a vida dele. Aquilo que dava para fazer neste mundo terreno foi feito. Nas nossas vidas também é assim, irmãos. Aquilo que dá para a gente fazer aqui, a gente faz. Mas aquilo que não dá, a gente entrega para Jesus. E foi uma decisão que ele tomou e um exemplo para as nossas vidas. Neemias, irmãos. Neemias, quando descobriu que Jerusalém, os muros tinham sido destruídos, que aquilo lá estava uma desgraça. A palavra de Deus diz que ele ajoelhou, que ele orou, que ele jejuou, que ele lamentou. Mas teve um tempo, ele levantou e falou, agora eu vou tomar uma atitude. Porque o povo de Deus é fortalecido dessa maneira. A gente chora, a gente lamenta, a gente tem um momento da luta, mas tem um momento que a gente precisa levantar e tomar uma atitude. E a nossa atitude nesse momento é falar desse Jesus que vai voltar, desse Jesus que vai nos arrebatar. Irmãos, quem guarda a volta de Jesus vive com esperança e na expectativa desse momento, de qualquer momento. Quem guarda isso no seu coração? Nós precisamos guardar isso no nosso coração. Quando a gente está numa dor, um sofrimento físico neste mundo, a gente precisa pensar, na eternidade não vai ter. Eu estou aqui no sofrimento, mas na eternidade não vai ter. Se a gente se entristece com uma injustiça neste mundo, a gente tem certeza que na eternidade não vai ter. Jesus já falou que na eternidade vai ser diferente. Se nós sofremos com solidão, na eternidade não vai ter solidão. Porque Jesus vai estar conosco em todos os momentos. Se o mundo não oferece intensidade, toda a potência que você nasceu para viver, Jesus oferece. Não fique preso a estas coisas aqui, mas vive preso àquilo que o Senhor tem para a tua vida. Irmãos, eu podia falar ainda muito mais coisas, porque escatologia é muito grande. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é isso. Jesus está às portas. Quando? Não sei. Vamos passar pela tribulação? Não sei, eu espero realmente que não. Eu quero chegar na eternidade e escutar um pré-tribulacionista dizer, falei, avisei. É isso que eu quero na eternidade. Mas até lá, irmãos, eu tenho que estar em condições de passar por esse momento que nós já estamos passando. E sabe Deus pelo que mais nós precisamos passar. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós sabemos o Deus que guarda o nosso dia de amanhã. Então que a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida esteja totalmente voltada para esse Jesus. Amém, irmãos? Obrigado pela oportunidade.